Hoje, graças a Deus, damos continuidade ao estudo bíblico e na última sessão ficamos no versículo 24, que era Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então hoje vamos a partir do versículo 25. Vemos que já Paula, falta pouco para terminar a conversa da mulher samaritana com o Senhor Jesus. E ainda vamos ver mais um bocado antes de terminar este capítulo. Então, continuemos. O versículo 25 vai ser a irmã Rebeca. O 26 vou ser eu. O 27 vai ser a irmã Paula. E o 28 e 29 a Alda. Ia ser só o 28, mas vejo que estão ligados, então convém ser os dois, 28 e 29. Muito bem, quando terminemos isso, nos distribuímos mais versículos e pronto, podemos começar. 25. 25. ¿Puedes poner la letra más grande, por favor? Ah, sim, eu esqueci o tamanho da letra. Lá está. Um pouco 25. menos. Aí. Ahí está. A mulher dícele, eu sé que o Mesías, que se llama o Cristo, ven. Cuando él vier, nos anunciará todo. Jesus disse-lhe: Eu sou, eu, eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Vou completar. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então vamos fazer perguntas e comentários destes versículos. Versículo 25. 25, ok. A mulher dícele, eu sé que o Mesías, que se llama o Cristo, ven. Cuando él ve, nos anunciará todo, o sea, en portugués, ahora en español. Le dijo la mujer que sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Oh, qué maravilloso, aleluya, gloria a Dios, amén. Estamos en todo este versículo 4, que es bastante largo, y en esa comunicación, en ese diálogo, y como dijo Juan, Evangelio según Juan, 3 cartas de Juan que ya estudiamos, y el Apocalipsis, lo que vimos, lo que palpamos y lo que escuchamos tocante al verbo de vida. Entonces, todos los que el Señor Jesucristo les hacía prodigios, maravillas, señales, milagros, abría los ojos de los ciegos, destapaba los oídos de los sordos, hacía hablar a los mudos, a los paralíticos que caminaran, libertaba a muchísimos endemoniados de muchas cosas malas, a los que estaban encorvados los enderezaba, resucitaba a los muertos. Bueno, estos encuentros pues fueron maravillosos. Fue que el verbo fue hecho carne, el logos, perfecto Dios, perfecto logos, perfecto Zoe, perfecta vida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Mesías. Entonces, este encuentro con la mujer, ese diálogo tan tremendo, ¿cuántos sermones de este capítulo 4 de Juan? ¿Cuánto? Desde Juan 3:16, el extracto del Evangelio. Pero ya esta mujer le dijo, ¿cómo que hay una agua de vida eterna? ¿Cómo hay una fuente para vida eterna? ¿Y cómo tú me hablas a mí, que soy samaritana? Y oye, tú no tienes cántaro, ¿de dónde vas a beber? Pero también recibe otra revelación en ese diálogo, comunicación. Dios nos habla a través de su santa palabra. Pero ya le dijo en el versículo 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta.
Y luego, versículo 29, 19. Y luego el 25, le dijo la mujer, sé que debe venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Él estaba revelándose con su vida, este cumplimiento de las profecías, con su nacimiento, aquel verbo fue hecho carne, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor, el ungido, el Cristo. Isaías 61, el verdadero ungido de Jehová. Vino a libertar a los cautivos, a consolar a los enlutados, a proclamar las buenas nuevas de salvación de Dios, la promesa de Dios, del Salvador del mundo. Y vino a hacer todas esas maravillas, vino a libertar a todos los oprimidos y a todos los endemoniados, a hacer esos prodigios. Y él a esta mujer en ese diálogo, pues qué bendición para esta mujer samaritana, una mujer pecadora, porque promiscua, que tenía muchos maridos y que sí era y que no era y que, bueno, y el Señor la quiso salvar, como a Zaqueo le dijo, hoy dice, es necesario que yo baja rápido, desciende, que en tu casa voy a posar, porque hoy ha venido la salvación a tu casa. Y fue en la casa de Zaqueo o fue en el sicómoro, pero aquí fue en el pozo de Jacob. Y nuestro Señor Jesucristo, recordemos que es el agua de vida, el pan de vida, vida eterna, salvación y sanidad y fortaleza, o sea, el agua, pero también necesitamos los alimentos, la comida, la provisión, maná, codornices, desierto. La peña de Oreb es el Señor Jesucristo, la roca, la rocha, y Jehová Rofeca. Y entonces, ¿cómo el Señor Jesucristo se va revelando a la mujer? Le dijo la mujer, Señor, me parece que Es raro, ¿no? vida, el pan de vida, el único que existe eso. Recuerden, o sea, ya está grabando. Entonces, ¿cómo esa revelación llega a la mujer? Primero dice, Señor, me parece que eres profeta. Y luego, Señor, sé que debe venir el Cristo, el Mesías llamado el Cristo, el ungido. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Claro, la enseñanza, el Evangelio de salvación. Por eso amamos a Dios, amamos al Señor Jesucristo, amamos la palabra de Dios, sus promesas y la salvación, la vida eterna. Bueno, hasta ahí le dejo. Muito bem, tivemos um problema e eu fiquei sem internet, mas já voltamos. E como disse aqui a irmã Rebeca, sim, aqui a mulher primeiro já tínhamos dito na semana, não sei se foi a semana retrasada ou, bom, no versículo 19 tínhamos visto que a mulher tinha recebido um pouco de revelação do Espírito Santo, bom, um pouco, acho que não era um pouco, porque teve muitos homens que não repararam, mesmo homens que eram supostamente homens que serviam a Deus, que não repararam que o Senhor Jesus era o Messias. Houve outros que sim, não é? E, e aqui o Espírito Santo já tinha mostrado primeiro uma coisa, que o Senhor Jesus, bom, já chama de Senhor, não é? E ainda que talvez era profeta, não é? Bom, que era profeta, mas ainda não compreendia tudo. E depois desta conversa um pouco mais profunda, o Espírito Santo mostra para a mulher que não somente era o profeta, sino era, bom, lembra a mulher que, que mesmo que ela não era judia, lembra uma parte das escrituras, não é? Que ia vir o Messias, também chamado do Cristo, não é? E que ele revelaria todas as coisas, ou seja, todos os mistérios. Mas aqui no 26, eu queria mostrar para vocês algo muito interessante. No português diz, Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo.
Ou seja, que o Senhor Jesus, assim mesmo, declara que ele mostra para ela que ele é o Cristo e ele é o Messias. O Messias. Eh, mas está muito interessante no grego antigo, que aqui eu já tenho preparado. É uma frase só, não é? Bom, se queremos ver separado pelas vírgulas, podemos pensar que são três, mas pronto, é uma só sentença, não é? Até o ponto. E fica igual, não é? Legei aute ho Jesus. Ego eimi holalon soy. Por partes, ¿no? Dis, dislie. A quem? A ela, porque termina em eta, aute, né? Se fosse auto, seria masculino, mas é feminino. Legei aute, dislie, né? Quem diz, quem diz, não é? O Jesus, não é? O Senhor Jesus, dislie. E aqui a parte mais interessante, porque no original não está escrito desta maneira. Eu o sou. Não, não, não. No original diz ego eimi. E isso lembra muito a uma parte que estavam a conversar a mulher samaritana e o Senhor Jesus, que se menciona um pouco sobre Moisés, não é? E lembremos que, o, que Deus eh, se mostra para Moisés como eu sou, não é? E claro, nas traduções em português, em espanhol, talvez em outras línguas, aparece como eu sou o que sou, ou eu sou aquele que é, não é? Porque sim, a frase em hebraico é difícil de traduzir, e no grego fica assim, ego eimi, eu sou. Ou seja, aqui o Senhor Jesus estava a mostrar ainda um mistério maior para a mulher, eh, no caso dela não ter compreendido. Talvez ela já tinha percebido, porque o Espírito Santo mostrou para ela, relembrou que ia vir um Messias e tudo isso, relembrou para ela. Mas aqui está mostrando algo mais interessante, que não somente uma pessoa que ia salvar Israel dos romanos, ou que ia ser somente um profeta mais, ou que, ou que ia ser um rei mais, não. Aqui o Senhor Jesus mostra para ela que ele é o Messias, que ele é o Cristo, e que o Messias e o Cristo é aquele eu sou, aquele grande Deus, não é? Que tinha se mostrado primeiro antigamente a Moisés e que várias vezes na Bíblia Deus Pai se mostra dessa maneira. Eu sou aquele que é, eu sou o que sou. Fo- Formas de se expressar, mas no hebraico, que tenho de aprender hebraico um dia, se Deus permite, aprenderei. Ah, fica difícil essa expressão e no grego é assim. Então, é um mistério, como fala Paulo, né? Um mistério da fé muito grande que está a esclarecer aqui o Senhor Jesus, que não somente é um Salvador, não somente é um profeta, não somente é um rei, não somente é ungido, porque Cristo Jesus quer dizer Salvador ungido, não? Sino que Ele é Deus. Ele é o grande eu sou, não é? E bom, para terminar essa frase, diz: ego eimi, eu sou, Rolalón soy, aquele que fala contigo. Rolalón é o que fala e soy é contigo, o que fala contigo. Ou seja, ego eimi, Rolalón soy. Muito bem, continuamos. Tampouco quero ficar tanto tempo, mas queria mostrar que no texto em grego fica diferente e talvez a mulher, com a ajuda do Espírito Santo,
compreendeu ainda alguns detalhes importantes. Agora, 27. E no versículo 27, entretanto, no meio deste diálogo, não é, que nós estamos a falar, vieram os discípulos que tinham ido à cidade comprar comida, não é? E quando eles viram que Jesus estava a falar com uma mulher, aqui neste versículo diz que eles se maravilharam de que estivesse falando com uma mulher. É assim, eu não sei se estou a falar certo, né? Nós estamos aqui na cultura em que Jesus viveu, a mulher era um bocado discriminada, né? Pelo seu género, pela vinda, e ela nem sequer era judia, não é? Ela era samaritana, porque ela própria diz como é que, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, não é? Então, aquilo que eu estou a entender deste versículo, o falar com uma mulher, se calhar para eles era assim uma novidade muito grande, ainda mais com uma mulher estrangeira, não é? Então, eles, quando veem Jesus a falar com ela, porque aquilo não era uma situação normal, provavelmente para eles, não é? Dirigirem-se a uma mulher estranha e, e devido a essa cultura em que eles viviam na altura. E depois aqui diz, todavia nenhum lhe disse que perguntas ou porque falas com ela. No entanto, eles não ousaram fazer nenhuma pergunta a Jesus, não é? Embora eu acho que eles estavam muito curiosos para saber que tipo de conversa que Jesus estaria a ter com a mulher samaritana, mas nenhum fez perguntas ou porque falas com ela. Embora eu acho que eles estavam mesmo muito, muito curiosos para saber o que é que Jesus estava a evangelizar com aquela mulher, e eles mais tarde, não é? Depois de tudo o que vai acontecer, eles vão acabar por descobrir como Jesus usou aquela mulher, não é? E eu penso que eles vão sair aqui desta situação, não é? Porque Jesus aqui mostra que ele não importa, não é? Ele utiliza quem ele quer utilizar para poder pregar o evangelho, para ser discípulo de Jesus, é ele que escolhe, não é? Eu não sei se estou a falar bem, mas foi isso que eu entendi aqui neste versículo. Sim, está muito bem, graças a Deus. E aqui é uma coisa interessante que, bom, pelo menos do que eu lembro de toda esta conversa, não limita a que só estava com os 12, não é? Porque normalmente quando só estava com os 12 discípulos, menciona. Aqui simplesmente diz que estava com os discípulos, não diz se eram os 12 ou se eram muitos mais, não é? Porque sabemos que eran já E quando... muitas vezes Pois, ele pois, fala em apóstolos, não é? Quando está, desculpe, quando, por exemplo, está só com eles e os apóstolos, acho eu. Quando pois, é discípulos, eu também entendo que é um grupo muito maior, porque os discípulos, os apóstolos eram os 12, não é? Mas os discípulos podem ser, e pois, também no meio destes discípulos não sabemos se estavam mulheres, podiam estar também. pois. E sabemos o que de facto sim sabemos é que no momento maior é que os discípulos do Senhor Jesus, eh, tirando as multidões, não? E as multidões que eram ainda mais, que houve momentos que as multidões realmente seguiam o Senhor Jesus mesmo no deserto, mas os que eram discípulos chegaram a ser por volta de 500 ou mais, né? Os que eram discípulos. Então, aqui talvez ainda não eram tantos, não, não sabemos. Mas o interessante para mim daqui é que muitos deles, destes discípulos, capaz que ainda nem compreendiam tudo o que a mulher samaritana aqui já tinha compreendido através do Espírito Santo, que o Senhor Jesus era o Messias, o Cristo, e ainda que ele era o eu sou, não é? Que era, Uhum. que era, era Deus, não é? E, bom, tampouco sei até, mesmo que o Senhor Jesus já falou de forma direta, não sabemos até que ponto ela compreendeu tanta profundidade, mas impactou a vida dela, e mesmo ela sendo que era samaritana, ela chegou a compreender já muito mais de que
muitos dos discípulos que estavam com o Senhor Jesus. Não que todos, porque já sabemos que o Espírito Santo já tinha mostrado para alguns que o Senhor Jesus é o Messias, é o Salvador, é o Cordeiro de Deus, é Deus, é o Filho. Ou seja, já vários tinham descoberto através do Espírito Santo muitas coisas, mas a grande maioria não compreendia tanta coisa que numa conversa a mulher samaritana já sabia de Jesus. Talvez ela já conhecia mais ele, não? Por causa desta revelação. Muito bem, continuemos. 28. E, e agora começa a mulher que pronto fica muito admirada por tudo que já tinha ouvido e, e pelo que já também falaram, né? Um homem estar a falar com ela e pedir água e agora saber o que ela tinha feito da vida e mesmo assim continuar a falar com ela e ainda oferecer uma coisa muito importante que no comienzo ella no estaba a comprender, más que después ya pronto parece que Dios abrió los ojos de ella o, o no sé, ella consiguió entender que era algo, no era cualquier hombre, no era ahí un profeta cualquiera o un judío que solo estaba a pasar por ahí, sino que tenía ahí un propósito, porque pronto que la mujer fue para llevar o evangelio, podría ser dicho así, para aquellos otros samaritanos también que tenían ahí los problemas con los judeos, y la va y ella sabía os sus erros, os sus pecados, y yo acho que también donde ela moraba, mesmo assim conhecem ela, e aí já não fica com vergonha, com medo de sair e falar para os outros, porque já tínhamos dito que ela ia naquela hora que não ia mais ninguém por causa de ela ficar com vergonha, né? Mas então agora ela vai e deixa aí o cântaro, que era o que ela ia procurar, o que ela precisava, supostamente, e encontrou algo maior que o Senhor Jesus Cristo. E o que tende a acontecer na vida, né? Deixar de encontrar o sucesso no trabalho, no dinheiro, na família, e porque o melhor que podemos ter é a salvação de Jesus Cristo. E ele aí começa a falar para os vizinhos, os que moravam. Tem aqui um homem que ele pronto dice todo que eu tenho feito e eles de certeza já sabiam, já conheciam, mas alguém que não conhecia ela e ela começar a falar assim tão abertamente e tudo. E tem aqui essa pergunta muito importante: porventura não é este o Cristo? Eu penso que ela já Deus tinha revelado para ela, mas usou ela e a vida dela e tudo o que também tinha falado com Jesus, com algo tão simples como buscar água, ir ao poço para ter água, e aí começar a falar. Tu precisas de algo mais, algo que vai ser para sempre, que nunca mais vais ter sede, não física, mas sim da alma. Y es tipo un convite, ¿no? Él estaba a evangelizar ahí los vecinos y todo. Y ya después tengo 30 que para terminar ahí la historia. Muito bem, exatamente. Antes de terminar esta primeira parte da, da sessão, ó, exato, aqui a Elda comentou rapidamente várias coisas muito importantes.
a parte prioritaria da mulher, que era a água, ela de repente já não se importou, deixou. Ou seja, ela não queria esperar, porque ela ainda podia ir com o cântaro e aos poucos, e depois ir e falar com as pessoas da cidade, mas ela queria fazer logo, queria fazer já. Então ela simplesmente deixa o cântaro do lado, vai para a cidade e, e não só comenta o que aconteceu, sino ela já vai e convida, dile, vinde e vede, não é? Ou seja, não só é uma conversa do que se passou com ela, não, ela convida os outros a ver. E, e finalmente cria essa curiosidade nas pessoas. Não será este o Cristo depois de contar tudo, não é? Ou seja, convida a eles e cria neles a curiosidade de ir e comprovar. E realmente funcionou, não é? Saíram pois da cidade e foram ter com ele. E não sabemos quantos, talvez a maioria daquela cidade, não sabemos. Mas, graças a Deus, aí vamos continuar depois do intervalo com esta conversa, porque aqui é a parte interessante. Foram ter com ele, não é? E que fez Jesus, não é? Continuaremos. Então, menos de um minuto, já vou terminar aqui a sessão e voltamos. Já voltamos do intervalo e fomos justo quando, pronto, os samaritanos, depois de ter recebido o convite da mulher samaritana, foram lá ter com Jesus. Hum, Mas como esta conversa é cumprida, capaz que vamos começar esta conversa na próxima semana, aqui no versículo 31. Vamos agora para a gramática. Um bocadinho de gramática. A semana passada foi mais um exercício de leitura, que me parece que era o 24, que era pneuma, hotheos, kaitus, proskinuntas, auton, pneumati, kai aletheia, dei proskinein, que quer dizer o Deus Espírito, o Deus que é Espírito, e os adoradores devem adorar en espírito e em verdade. Mas já vimos que no original a ordem desta frase é um bocadinho diferente. Mas pronto, isso foi a semana passada. Agora vamos retomar a leitura deste texto que, na verdade, contém muita da gramática para avançar. Lembremos dos verbos blepei, que é ver, blepei, frontizei, que é preocupar-se, angustiar-se, não é? Pensar na ansiedade, ou seja, daí que desde antigamente já se tinha esse problema da ansiedade, mas parece que nesta geração é que realmente é uma pandemia nas pessoas, não? Talvez antigamente as pessoas conseguiam lidar um pouco melhor, não sei, coisas, não é? Por algo, realmente o Senhor Jesus, e foram palavras dele diretamente, não é? Que diz que regozijai-vos, não é? Que é um mandamento, regozijai-vos. E depois adiciona que em nenhuma coisa devemos estar ansiosos, angustiados, preocupados, sino que todas as nossas preocupações, angústias, ansiedades temos que colocar em oração, não é? ao Pai, ao Espírito Santo, e que o Espírito Santo nos ia encher de paz. Bom, não só encher, sino nos ia dar resposta ou nos ia prometer a vitória, né? A vitória que o Senhor Jesus já teve na cruz. E por causa disso mesmo, no meio desta aparente tempestade, íamos ser
cheios da paz do Espírito Santo, que é uma paz que excede todo o entendimento. E por isso excede todo o entendimento, porque mesmo que pareça que tudo está mal, é um sinal de que tudo vai correr bem. E bom, aqui está a chegar a irmã Rebeca. E é isso. Então é Blepei, Frontizei. E vimos outras coisas que sempre coloco aqui em cores e há outras que não deixo em cores, mas sempre costumo sublinhar assim, não é? Como a palavra bom, badizem, mas aqui o especial é que estávamos a ver que um verbo que termina em ein, badizem, é porque, o luen, é porque está no infinitivo, que quer dizer, não está conjugado. É o verbo puro, por assim dizer. Mas tem os verbos em voz média, que já falamos isso em outras aulas, mas chegaremos lá e mostrarei essa forma. Não se preocupem. Evadizem é andar. Luen é resolver. Ou se traduzimos de forma mais direta, é desenmarañar. Ou seja, um problema é assim, uma coisa mesmo, toda enrolada, não? E luen é desfazer tudo isso e deixar assim um fio, não é? Ou numa forma mais prática de pensar é resolver, não é? Desenmarañar, resolver, enfim. Também tínhamos visto o complemento direto em plural, porque já tínhamos visto o singular, que no caso do masculino é ton, filón, se fosse singular. Mas como aqui está a falar do plural é tus, filus, em masculino. Tus, filus, ton, filón, que é o complemento direto. Por exemplo, e sabemos que um complemento direto é a resposta direta do verbo, ou seja, por exemplo, o professor, portanto, que legui é mandar. O professor manda. Que manda? A quem manda, não é? Tus filhos manda aos alunos, manda aos amigos. O professor manda aos amigos. Lá está o complemento direto, que é quem vai receber a ação, não é? Depois, tínhamos visto o masculino plural, que é tus filhos, e o feminino plural do complemento direto. Outra maneira de chamar o complemento direto é o acusativo, não é? Enfim, das filas. Porque sabemos que no singular é, por exemplo, aqui Sofian, ten Sofian o ten Panfilén, que aqui está. Esse é o singular feminino e o plural feminino é das filas. Outra coisa que tínhamos estudado. Finalmente, bom, deixa eu lembrar. Ajá, esto ya tínhamos visto. Continuamos. Outro aqui exemplo do masculino plural. E outro exemplo do feminino plural aqui embaixo. E autosgar tus filhos plepei, cai frontiza e pelpel, Sócrates. Ajá. E aqui já tínhamos, até aqui chegamos, salvo erro. Que era esta conversa? Pronto. Que aqui o Eusebius, já sabemos que o professor repreendia ele porque o Eusebius passou à frente para resolver um problema e não conseguia, e o professor estava a repreender porque ele era o único que não conseguia. E justo quando a situação estava séria, a campainha tocou para o intervalo. Todo mundo foi para brincar aqui no recreio, não é? No intervalo. Mas o único que não brincava era o Eusebius, porque ele estava preocupado por causa disso, dos problemas. Depois, novamente, entram para a sala de aulas e novamente o professor manda todos passar. Primeiro os homens, aqui estão, logo as mulheres, e depois aqui narra um pouco de que o que faziam no intervalo.
Então, vamos lá. Hoje vamos ler desde aqui até aqui. Eu sei que falei muitas coisas muito rápido, mas é o resumo de tudo isto. É um monte de gramática. Quem tiver necessidade de rever o conteúdo pode ver os vídeos anteriores. E hoje vamos ler isto e com isto terminamos a leitura desta parte. Depois vamos ter nas próximas, estou a dar aqui um pouco de... Hoje está de moda dizer spoiler, né? Estou a dar um pouco de spoiler de que a continuação desta história é com imagens, como já aconteceu, como já fizemos nas aulas passadas. E aqui é a parte mais de texto, o texto puro, duro, não é? Que é um pouco mais chato. Enfim, vou ler um pouco rápido ao princípio, vou explicar e vamos ter uma ou duas participações de leitura. Podem ser voluntárias, seria melhor, mas claro que eu me diverto mais quando são vítimas, eu gosto mais quando são vítimas, mas enfim, já veremos. Epeita, o Andreas, estou aqui. Epeita, o Andreas, Pempei, Tenesfairan. O que quer dizer epeita é depois. Epeita, depois. Ou seja, depois de toda esta história, de todas as imaginações aqui do Eusébios, de que todo mundo está a brincar e ele está todo estressado e com ansiedade. Depois disso, é isto, não é? Epeita o Andreas. O Andreas é um amigo do Eusébios, não é? O Andreas Pempei, que quer dizer Pempei, já tínhamos visto. Pempei é jogar. Jogar, Pempei. Jogar. Pempei Tenesfairan, o que joga a bola. Lá está o complemento direto feminino o acusativo feminino em singular. Pempei Tenesfairan, o que joga a bola. Gesfaira é a bola. Tenesfairan é o acusativo, não é? O Andrés Pempei Tenesfairan ala, que quer dizer ala, quem lembra, é o mais. Pempei Tenesfairan ala Hamartanei. E este verbo é bem importante, aparece na Bíblia muito. Hamartanei. Hamartanei. Alguém lembra? Em alguma das aulas já estudamos este verbo. E ele está assim com cara de, sim, é verdade. Mas também as irmãs deveriam lembrar. Bom, a Elda não lembra, então não. ¿No es asegurar? Não. Bom, lá está. Nem a Elda lembrou, então vocês não fiquem angustiadas, é normal não lembrar. Hamartanei é um bom exemplo isto dos desenhos. Deixem ver se aqui aparece Hamartanei. Não, mas em outra imagem aparece graficamente o que é Hamartanei. Mas Hamartanei tem mais de um sentido. Hamartanei é errar. Em específico, errar o alvo. E aqui estão a jogar a bola, não é? Pempei Tenesfairan, Kai Hamartanei. O que quer dizer? Ele talvez queria jogar a bola para alguém e errou. E a bola foi embora, não é? Isso é Hamartanei. Errar o alvo. Errar o propósito, o alvo, objetivo. Errar. Mas na Bíblia nós vemos o Hamartanei como pecado. É isso o Hamartanei na Bíblia. Sempre que vemos a palavra pecado ou a qualquer conjugação de pecar, pecado, pecou, o que for, tem a ver com Hamartanei. Por quê? Qual é o alvo, qual é o objetivo da humanidade? Para que foi criada? Para agradar a Deus, para estar em comunhão com Deus, sempre. Lembremos, não é? Adão e Eva, e Adão sempre estava na presença. Deus sempre estava em comunhão com Adão. O Espírito Santo, não é? E o Pai, e visitava o Adão, e sempre estava ali. Não sabemos por quantos séculos ou milhares de anos, porque o tempo ainda não se contava, não é?
E esse é o alvo da humanidade. Estar com Deus. Agradar a Deus. Ser felizes com Deus. Esse é o alvo. Então, o que é pecar? É errar, falhar nesse alvo. Errar. E por isso este verbo, hamartene, que no mundo dos desportes ou no mundo físico, hamartene é errar simplesmente, mas no mundo, no sentido humano, é falhar o nosso propósito. Nosso propósito temos dois, não é? O geral, que é que todos deveríamos estar em comunhão sempre com Deus, junto com Deus, e um dia estaremos com Deus, não é? E o particular, que Deus nos salvou, o Senhor Jesus nos salvou, e quer algo específico de nós. Se nós, no caso contrário, já estaríamos na glória, como aconteceu com o ladrão da cruz, não é? O assassino, o criminoso da cruz, que foi salvo e logo já foi. Ele não fez seminário, ele não se batizou, ele não fez nada, não é? Ou seja, o propósito deles era específico, assim como todos temos um. O propósito dele foi cumprido na hora e pronto, já não tinha mais que fazer aqui. Foi embora. Até o Senhor Jesus disse que ele mesmo estaria, naquele mesmo dia, estaria com o Senhor Jesus no paraíso. E eu gostaria isso, né? Se o Senhor Jesus um dia me dissesse isso, se fosse hoje estarás comigo. Ah, pues já, acabou, cumpriu o propósito, quer dizer que já acabou, não é? Mas se nós ainda estamos aqui é porque temos um propósito específico. Lá está o Hamartane. Errar o alvo, o propósito, o objetivo. Então lembrem isso, anotem, porque já temos estudado isso. Anotem este Hamartane como um espírito aqui forte, desses espíritos que raspam. Hamartane. Continuemos. Então, epeita depois, o Andreas Pempeitenes fairan alá Hamartane. Mas, falha, erra. O Andreas, por tanto, que lewe auten trejei prostenes fairan. Vou parar aqui mesmo que não tem vírgula para explicar. Quer dizer por tanto, ou seja, uma afirmação da sentença. Por tanto, ou assim mesmo, ou de facto. Por tanto, é um pouco mais correto, né? Bom, os três, mas fica muito bem, portanto. O Andreas, portanto, o Andreas, que legue, que tínhamos dito que era que legue, está aqui em cima. Que legue, uy, perdí el, en fin, sí, perdí más, no interesa, então, que legue é mandar, ou seja, o Andreas rouba a bola foi embora, ten Spyran, e manda a ela, que legue auten, se fosse aute, seria o nominativo, mas é auten, com u ao final, que quer dizer? É um acusativo. A quem manda? Manda ela. Quem? Vamos ver quem. Calma aí. Manda ela correr. Trejen é correr. Trejen. Correr. Blepei é andar. Ou seja, blepei não é exatamente correr, é simplesmente andar. Pode ser de qualquer jeito. Ir em direção a. Que. Que. Blepei não. Estou aqui a misturar. Badizem. Badizei é andar. Badizei. Lembrem, badizei. De qualquer maneira. Agora, trejem é correr. Então, o Andreas, portanto, manda ela correr. Trejem, inclusive trejem, vejam que está no infinitivo. Em. Porque, olha, Kelewei não está no infinitivo. Hamartanei tampouco. Pempei tampouco. Trejem, sim. Então, manda ela correr. Prostenespairan. Correr em direção. Já tínhamos estudado pros, não é?
em direção da bola, prostenes, ou parabola, como queiram dizer, não é? Em direção à bola ou parabola, não é? Prostenes pairam, cai, agora sim, vamos continuar. Cai e, cai que sempre quer dizer e ou também. E ela e hum, e a levantar, ou seja, e a pegar. Ou seja, o Andreas manda ela correr para a bola, em direção da bola, e a levantar, ou seja, a pegar que? A bola. E pegar ela, que a bola, não é? Então, Andreas manda ela correr em direção da bola e pegar ela, que a bola, e pegar a bola, né? Ou seja, vai, vai buscar a bola e pega ela. É o que manda ele. Depois, peita, que Panfile treje. Aqui está. A tal ela é a Panfile. Vou apagar tantas coisas que estão aqui para não atrapalhar vocês. Aqui está. Pronto. Então, depois, que Panfile ela está. Auten está ela. Resulta que a Panfile. Lá está, não é? E peita que Panfile. Ou seja, depois de ter ouvido o Andreas que Panfile, trejei, lá está. Vejam que já não está em infinitivo, já está conjugado. Conjugado, olha, trejem aqui em cima e trejei, conjugado em terceira pessoa singular. Mas continuamos. Que Panfile treje prostenes fairan. A Panfila corre em direção da bola, prostenes fairan ou para a bola, né? Cai o esfaira. Mas o esfairam. Esta é uma negação, lembremos a negação. O esfairam, ou seja, e aqui não tem outro verbo que quer dizer corre em direção da bola, da esfera, da bola, mas não pega a bola. Mas, alá, então se não pega a bola, que é o que pega? E aqui está a resposta. Alá, lithon lambanei. Ou seja, lembremos que era lithon. Lembram desse versículo que vimos a diferença entre lithos, Petra e Petros. Lithos é uma pedra trabalhada. Lithos. Uma pedra assim bonita, não? Então, a Panfile corre em direção da bola e não pega a bola, mas pega uma pedra. Lambanei Lithon. Lambanei ton Lithon. Lá está. A Panfile, em vez de pegar a bola, pega uma pedra. Por quê? Cai telos. Telos quer dizer finalmente. Cai telos. E finalmente, o esfairam. Não a bola, mas joga Pempei. Joga pedra. Ou seja, a Panfila é uma malandra. Ao invés de ir e pegar a bola, vai e pega uma pedra e joga a pedra para o Andreas. Bateu com uma pedra no Andreas. Pempeiton, a la Pempeiton Lithon. Caijo Eusebius. Eusebius, ele está a ver todo este espectáculo, ¿no? Caijo Eusebius frontisei, cai blepei prosten Panfilen. Ou seja, o Eusebius se preocupa, se angústia e vê, olha em direção da Panfila e vê a Panfile, né? Blepei prosten Panfilen, cai prostenes fairan, vê a Panfile e a bola e a pedra. Ou seja, cai é sempre e ou também. E. Então, o Eusebius frontisei, cai blepei, prosten Panfilen, cai blepei, prosten esfairan, cai blepei, proston lison. Ou seja, o Eusebius vê todo.
E aí termina a história. O que vai acontecer? O que vai fazer o Andrea? Será que vai bater na amiga Panfile, que é malandra, que bateu nele com uma pedra? Será que vai chorar? Será que vai procurar o professor? Não sabemos. E aqui termina nossa leitura. Vamos escolher uma voluntária. Agora sim, ou vítima, não é? Quem gostaria de ler? Não? Não há voluntárias hoje? Não? Seguras? Então vamos escolher uma vítima. Eu preciso arranjar um dado para que seja um pouco mais justo escolher a vítima, mas eu lembro que da última vez foi a Paula. Eu lembro da Paula. A Elda disse que foi ela, mas ela, pues claro, ela já foi há várias semanas, claro que foi ela na última vez que ela estava, não é? Mas assim é batota. Então só por ter comentado tão injustamente vai ser a Elda. Só por causa disso. Por malandra, ela é como a Panfile que fala, olha, vai lá buscar a bola e ela pega uma pedra. Não, não, não é batota. Eu lembro que fui eu. Então, Elda, queres ler todo o parágrafo ou somente uma frase? No, eso somente. Puedo tentar. Vamos te deixar a partir de aqui, porque é a parte mais engraçada, quando a Panfile pega na pedra e joga no Andreas. Esta parte. Ah, no tenía mi cámara. Yo pensé que tenía cámara. Que ninguém falou nada. Está bem. A segunda parte. Sí. Epeita Panfile. Tres Prosten Spiran Kai Spiran ala Filon Lithon, Lison Lavane Kai Telos Spiran ala Lison Pente Kai Josebius por partes. Uhum. Frontice Kai Bletei Prosten Pamfilen Kai Prosten Sphira Kai Proston Filo Lithon. Muito bem. Liton. Ai, No geral foi muito bom. Parabéns. Muito bem. Duvidou em algumas partes, travou em outras, mas conseguiu, que é o importante. Muito bem. E o significado, pues já sabemos o significado. Ou seja, vou falar aqui rápido e já com isso concluímos. Só para que a Elda repare. Bom, para que todos reparem. Epeita é depois. Bom, vou fazer perguntas para ela para ver se ela reparou. Epeita que Panfile trejei. Quer dizer trejei, Elda? Não. Eu vou perguntar algo. A Panfile foi buscar a bola a caminhar ou rapidamente? Foi para bola caminhar. Não. Barbaridade, não. Este é correr. Trejei é correr. Sí,
Lembrem que vadizei é ir de qualquer jeito. Vadizei. E trejei é correr. E mais porque estão a jogar a bola, não é? Normalmente nos jogos as crianças correm, olhem aqui. Mas pronto. Trejei pros tenes fairan. Kai us fairan. Que quer dizer esta parte? Trejei pros tenes fairan. Kai us fairan. Por partes. Que quer dizer pros? Ah, muito bem. En dirección a. Em direção a. Em direção a quê? O que quer dizer espairan? A la bola esfera, ¿no? Ah, isso, muito bem. A irmã Rebeca lembrou. Então, a Panfile, depois, aqui está depois, a Panfile corre em direção à bola, porque ten espairan é o complemento direto, é a resposta do verbo em direção à bola. E cai o espairan. O espairan é uma maneira um pouco mais indireta de falar, não está completa, é mais uma interpretação. Que quer dizer o cai o espairan? Voy Uhum. para. No, no. Vou dar uma dica. Pois, porque isso é novo. Para la bola. Ela foi buscar a bola, correu em direção à bola. E aqui, ala lithon lambanei. O que quer dizer ala? Ala, mas, muito bem. Lithon lambanei. Lambanei, que quer dizer? Pegar Exato. Una piedra. E a lithon, pedra. exatamente. Y pegó a pedra. Exatamente. Ou seja, ela correu em direção da bola Más pegó una pedra. e não pegou a bola, mas pegou uma pedra. Exatamente. O esfairan quer dizer, mas não a bola, mas uma pedra levantou, não é? O que quer dizer? É uma maneira de escrever grega. Ou seja, primeiro a negação da primeira coisa, que tem espairan, e quer dizer que falta algo. E que é ala lithum lambane. Muito bem. Por aqui podemos parar. Vemos que a Elda, no geral, compreendeu. A irmã Rebeca ajudou. E eu sei que a irmã Paula não comenta, mas ela está bem. Então ela observa aqui como o Eusébio. Ele observa tudo. Aqui como este daqui, olha. Por isso, a próxima semana vai participar a irmã Paula, mas ela sempre participa bem. Olha, aqui é como a irmã Paula, o Eusébio, aqui observa tudo. Muito bem, essa foi a aula de hoje. Podemos dar por concluído o estudo, graças a Deus, e nos vemos para a semana. Te quiero mucho. Paz. Gloria a Dios. Paz de Dios. Dios Paz, salve a Dios te América. bendiga. Paz. Salve a América, Portugal.